Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e estou colaborando com o Centro de Memória da Eletricidade com lives sobre saúde, especialmente nesse momento da pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo no Brasil. O tema de hoje é a popularização do conhecimento científico sobre saúde no contexto atual. E a gente vai conversar com o jornalista Paulo Jefferson, que vem trabalhando e pesquisando já há algum tempo o campo da divulgação científica, das relações entre jornalismo, saúde e ciência. E a gente vai conversar com ele hoje sobre as estratégias e os desafios da popularização do conhecimento científico no Brasil. Então, eu vou apresentar brevemente o Paulo, antes de convidá-lo para a nossa conversa. O Paulo Jefferson é doutorando e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela mesma universidade, e atualmente ele trabalha com assessoria e comunicação audiovisual voltada para o EAD, no Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Ele também é editor, trabalha como editor de várias revistas, né, da Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais e também de estudos semióticos. E vem trabalhando já há algum tempo nessa interface entre linguística, comunicação, ciência e saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Paulo hoje. Vou convidá-lo para a nossa live. Então, a gente vai contar com a mesma dinâmica. Eu vou fazendo as perguntas para ele e ao longo da nossa conversa vocês podem perguntar à vontade. Paulo, um bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live para compartilhar a sua experiência, seu conhecimento conosco. É um prazer contar com você aqui. Acho que você viu, eu estava apresentando brevemente seu currículo, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional nesse campo aí da comunicação, da saúde, da linguística. Certo. Tá. Bom, gente, eu queria iniciar agradecendo também pelo convite. Na verdade, a honra é muito mais minha. Eu estava conversando com o professor Igor nos últimos dias, quando ele fez o convite, e eu fiquei muito honrado e feliz e surpreso, porque, como eu disse para ele, e eu faço questão de dizer publicamente, o professor Igor Sacramento é uma pessoa que eu conheci há uns 3 anos, se eu não me engano. Eu acho que não chega a ser 4 anos, não, mas ou é 3 ou é mais 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação e saúde. E porque era uma área que eu desconhecia. E aí isso também, de alguma maneira, vai desembocar na minha própria formação, né? Daqui a pouco eu vou falar. E foi uma pessoa que eu passei a admirar muito o trabalho e acompanhar de perto o trabalho acadêmico, né? Porque, assim, infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente, mas no dia que eu tive a oportunidade de ir novamente para o Rio de Janeiro, eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Com certeza. Então, enfim, para mim, imaginar a honra que é você acompanhar um cientista, uma pessoa, um pesquisador que você admira pra caramba, desculpem a expressão, e aí, de repente, ele te convidar para participar de uma live. Assim, imaginei um choque. Mas, falando um pouquinho sobre mim, dito isso, o meu nome é Paulo Jefferson, eu sou jornalista, me formei pela Universidade Federal do Ceará, e, e quando eu falei da surpresa que foi lidar um pouco na área de pesquisa e de trabalho mesmo em comunicação e saúde, eu falo porque durante a minha formação inteira no curso de jornalismo, né, geralmente a gente, eu ousaria até dizer que é uma percepção geral, assim, dos cursos de jornalismo de maneira geral. A formação dos cursos, salvo em alguns casos específicos, não prepara a gente para lidar com esse campo específico, Uhum. tanto de atuação profissional quanto de pesquisa. Existem aquelas áreas mais tradicionais no jornalismo, lógico, que é política, né, economia, a editoria de saúde é uma editoria fundamental, lógico,
mas editoria é diferente de campo de pesquisa e de campo profissional, né? E quando a gente sai da faculdade, a gente sai para trabalhar, em muitos casos, nas assessorias de comunicação. E eu parei, e eu acabei, assim, saí da faculdade e já comecei dentro da assessoria de comunicação de um órgão, de uma instituição de ensino pública, a Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Ceará, na verdade, de um núcleo da faculdade, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Ceará, e me vi trabalhando com comunicação em saúde. E para mim foi uma coisa absolutamente nova, porque a minha trajetória de interesse profissional e a minha própria trajetória profissional mesmo, desde os primeiros estágios e de pesquisa, né, a minha monografia, as pesquisas que eu desenvolvia, era na área de jornalismo econômico, que era uma coisa que eu adorava e continuo adorando. E a minha meta era, vou trabalhar com isso o resto da vida porque é o que eu gosto, é o que eu amo. Daí, de repente, caí na área de comunicação e saúde, né? E para mim foi, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque não tenho domínio, né, na área, não conheço exatamente, enfim, trabalhar em assessoria já é uma coisa complicada, assumir uma assessoria já é uma coisa complicada. Numa área que você não tem tanto, né, você não tem uma base, porque, enfim, o curso não abordou isso, fica mais complicado ainda. Mas a gente aprende na porrada, né, digamos assim, a gente aprende no dia a dia, e foi uma área que eu passei a conhecer, que eu passei a pesquisar e estudar, e eu me apaixonei. Foi uma área que realmente me encantou a partir daí. Me formei, então, em jornalismo, passei a atuar com isso. O mestrado eu fiz em linguística, que era uma área também que eu me interessava muito, e o programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Ceará é um programa muito bom, um programa de linguística, tem muitas linhas de pesquisa e tal, e tem uma área de semiótica, né, de análise do discurso e semiótica, que eu me interessei mais. Daí eu desenvolvi um projeto, uma pesquisa, né, sobre orientação do professor Américo Saraiva, que é um linguista, professor aqui da Universidade Federal do Ceará, e trabalhando com semiótica. Assim, eu não trabalhava com comunicação em saúde especificamente, mas paralelo a isso eu já desenvolvia algumas coisas, algumas pesquisas, participava de grupos de pesquisa, inclusive lá na Faculdade de Medicina da UFC, lidando com isso, né, com comunicação e inclusive novas tecnologias em saúde, que é por conta do núcleo no qual eu estou lotado, né, eu trabalho atualmente. E daí terminei o mestrado e atualmente estou fazendo doutorado também em linguística. Ainda não fechei exatamente o projeto, porque eu entrei recentemente, mas estou me enveredando para trabalhar com discursos negacionistas, tendo a área da saúde como um foco. Assim, porque eu trabalhei no mestrado eu trabalhei com discurso da crise, né? Discurso de crise. E já vou problematizar aqui as coisas, mas se você prestar bem atenção, as crises como fenômenos discursivos, porque elas não são só econômicas, elas têm uma dimensão econômica, lógico, eu e você na fila do pão, como diz a outra, todo dia, elas têm uma dimensão política, e isso ficou muito evidente nos últimos acontecimentos que a gente está falando, que a gente está vivendo no Brasil, e elas ganham novas dimensões. Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma crise sanitária. Mas, no geral, as crises também são fenômenos discursivos. E como fenômenos discursivos, elas têm uma estrutura narrativa que é meio que invariável, se você for ver. Porque todas elas partem de uma disjunção, de um estado de disjunção, com um objeto-valor que é um conceito, uma noção de estabilidade. Pode assumir diferentes vertentes, porque estabilidade, para mim, às vezes, pode ser um governo que atenda aos meus propósitos ideológicos, por exemplo. Pode ser um valor, né? Por exemplo. Exatamente. Moral. Exatamente. E a gente entrou numa espiral de instabilidade, de disjunção com um objeto de estabilidade, de estabilidade que a gente tem noção, seja um governo de direita, seja uma vida normal, né, sem isolamento social, por exemplo, que você vai trabalhar, pode sair, pode ir para um bar, pode ir para a universidade tranquilamente, seguindo uma normalidade que já não existe, né, porque esse Estado está quebrado, esse estado, a gente já saiu de um estado de estabilidade para um estado de instabilidade totalmente. E aí,
nessa conjuntura, a gente vai ter grupos ali tentando indicar quais são os sujeitos da crise que a gente está vivendo hoje, por exemplo, se pensar em termos de crise sanitária, quais são os antissujeitos. O sujeito da crise é aquele que promove a crise. Uhum. Então, para quem acha, por exemplo, que a crise é um alarme desnecessário, o sujeito da crise vai ser a comunidade científica, que está alardeando, está exagerando. Quem vai ser a imprensa, que exagera e que quer ver, que é o pânico, né, que quer atacar medo na população. E o antissujeito são o antissujeito daqui é aqueles que são capazes de reverter esse problema que a gente está vivendo para voltar para uma estabilidade, que a estabilidade nesse caso é uma vida normal que, como eu falei, já não existe mais, porque a gente não está podendo seguir com a vida normalmente. E aí para essas pessoas é claro que a crise sanitária vai ser só uma gripezinha, enfim, e por aí vai. E do outro lado você tem um grupo que já acha que para esse grupo, o discurso, por exemplo, científico, a crise é um fenômeno causado, o fenômeno causador da crise, ou seja, os sujeitos da crise são exatamente aqueles, né, sujeitos que não seguem as recomendações oficiais, por exemplo, ou que não dão a atenção que ela deveria ter. Enquanto que os antissujeitos, aqueles que são capazes de reverter essa situação, esse quadro que a gente está vivendo hoje, são exatamente aqueles que estão ali no esforço coletivo de mitigar os problemas que ela tem gerado. E aí a gente pode falar, professor. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Porque aí a gente fica meio que num campo de batalha entre dois discursos diferentes, né? E a gente pode até fazer uma análise de valor, lógico, sobre esses discursos, Uhum. porque são discursos diferentes, assumidos por grupos diferentes, mas a gente pode fazer uma análise do valor no sentido de que esses discursos podem ser analisados sob uma ótica de mais incoerência ou menos incoerência, e por aí vai. Eu acho que tem uma questão que você estava falando aí, dois aspectos. O primeiro é dessa questão que é uma disputa pelo protagonismo, né, tanto entre os sujeitos da crise e o antissujeito da crise, que se colocam às vezes como heróis, né, ou aqueles que trazem boas notícias. Então a gente já fez algumas lives é, sobre as panaceias, né, em relação à própria Covid-19, e aí, enfim, né, de soluções milagrosas, seja, eu já ouvi de todos, já li, já recebi de todos os tipos, desde, né, das mais recorrentes, relacionadas a alguns medicamentos, desde também do sol, da vitamina D, da tomar sol, desde, enfim, desde soluções milagrosas, o uso da sauna, como forma também de eliminar o vírus, enfim, ozonioterapia, quer dizer, são é um cardápio muito variado. E aí eu falando nisso, eu fico pensando assim, como é que foi no âmbito da Faculdade de Medicina, e aí na Universidade Federal do Ceará, lidar com tantas, né, particularmente baseada numa medicina em evidências, etc., lidar com esse conjunto tão proeminente de informações concorrentes com as informações científicas. Né? Como queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi, e aí tá na assessoria de comunicação dentro de um núcleo, é, como é que foi, isso impactou muito a sua dinâmica de trabalho, ou até o próprio entendimento da Faculdade de Medicina do que poderia ser feito? Já havia um uso das redes sociais muito efetivo, ou isso, né, passou a ser mais incrementado durante essa crise, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Certo, perfeito. A pandemia, digamos assim, ela me pegou a gente de surpresa, né? Ela estava dando indicativos já ali em janeiro, né? Finalzinho do ano passado, na verdade, em janeiro, mas a gente não imaginou que ia chegar como chegou. Então, ela surge mesmo como um acontecimento assim, que pega a gente de assomo. E ninguém estava preparado, inclusive as instituições de ensino, né? As instituições de pesquisa e tudo mais.
no âmbito da Faculdade de Medicina, a direção da faculdade, né, e alguns coordenadores, professores, criaram um, um grupo especial para lidar com o problema, né, um grupo de crise, digamos assim. E esse grupo ele foi criado já em março, né, porque a gente teve ali o primeiro caso confirmado em fevereiro, e já em março começou, aqui pelo menos aqui no Ceará, começou uma quarentena mais estruturada, né? Foi se desenrolando ali ao longo de março, e da metade para o final foi que a gente teve que entrar numa quarentena mesmo, de suspender aulas presenciais, suspender atividades, na verdade, acadêmicas, administrativas, de pesquisa, enfim, tudo, presencialmente, tudo suspenso. E aí esse grupo, a gente teve que montar um comitê de crise, digamos assim, e eu acabei assumindo a comunicação desse comitê, né, por trabalhar no TEDS, no Núcleo de Tecnologias da Faculdade e Educação à Distância em Saúde. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver um trabalho não só de preparação institucional para lidar com essa nova realidade, mas também de dar respostas às pessoas, inclusive às autoridades públicas de saúde, porque naquele momento estava todo mundo ainda, vamos lá, o que é que está acontecendo, que a gente ainda não sabe exatamente. A essa altura do campeonato a gente ainda não tem resposta para tudo, que é óbvio, que a gente está falando de uma doença nova, de um vírus novo. Mas naquele momento era ainda mais complicado. Então, como uma instituição de ensino, como uma instituição de ensino na área da saúde, de pesquisa, de referência, que é uma faculdade de medicina de uma universidade federal daqui do estado, né, a gente tinha essa responsabilidade social de, não, temos que pensar como é que vai ser daqui para frente em termos acadêmicos e administrativos, mas a gente também tem que pensar em termos de dar respostas, as respostas que as pessoas precisam nesse momento. Então, esse grupo, esse comitê de crise, por exemplo, ele foi dividido em uma série de GTs. Tinha GT sobre diagnóstico, tinha GT sobre saúde das populações vulneráveis, tinha o GT de comunicação, e aí a gente meio que trabalhava alinhado com todos os outros GTs, porque algumas notas técnicas eram lançadas aqui no Ceará. Ainda está assim, na verdade. Mas no começo era bem pior o cenário de desrespeito às medidas às recomendações de isolamento, distanciamento social. Inicialmente eram só recomendações, depois passou a entrar em estado de quarentena mesmo. E aí eu acho que vocês devem saber que aqui em Fortaleza a gente teve uma situação séria Sim. mesmo, determinada, tanto quanto o Rio de Janeiro. Sim. E que o número de casos explodiu, enfim. E havia, para além disso, uma sensação de pânico mesmo nas pessoas. Então, a gente sentiu a necessidade de estabelecer canais de comunicação. O núcleo com o qual eu trabalho, por exemplo, ainda não tinha presença marcante em redes sociais. E foi quando a gente percebeu, não, existem estudos que comprovam, por exemplo, como as redes sociais têm impactos negativos na saúde das pessoas, né, em termos de saúde mental, por exemplo. Mas também existe uma série de estudos que mostram como as redes sociais podem potencializar o alcance, né, de informações oficiais e de qualidade num momento como esse. Então, elas são plataformas que nos ajudam a dar respostas de maneira mais eficiente, mais rápida, às pessoas, mais ágeis, né, às pessoas. Então, a Faculdade de Medicina criou perfis em redes sociais, tal, no próprio núcleo no qual eu trabalho também, e aí a gente foi adequando esse trabalho, sobretudo porque muitas notas técnicas, como eu falei, eram lançadas. E a gente está vivendo num cenário de polarização tão grande, claro, que não dá para imaginar que essas notas e essas cartas abertas, enfim, esses documentos oficiais não seriam usados para interesses outros que não fossem ou que não sejam, né, estritamente em termos de saúde pública. Então, teve documentos que foram utilizados politicamente, por grupo A e B. E aí a gente precisava sentar e dizer, não, temos que criar canais de comunicação diretos, porque enquanto ficar esse ruído de disse-me-disse, né, a gente vai estar criando um cenário perigoso, né? E a gente já está vivendo um cenário perigoso, porque as pessoas são bombardeadas com informações a todo momento, né? As fake news são o melhor exemplo disso, né? Fake news, campanhas de desinformação e por aí vai. Então, na faculdade de medicina, a gente ainda está, na verdade, nesse processo, né? Porque ainda não acabou.
É lógico que hoje aqui deu uma estabilizada, então, tanto é que as atividades presenciais não, as atividades, algumas presenciais de atividades, né, Uhum. administrativas, então, lógico que com regime de distanciamento e de revezamento, blá, blá, mas as atividades acadêmicas também estão voltando, então a flexibilização ela já se impôs, digamos assim, mas a gente ainda está nessa preocupação de manter esses canais e criar criar caminhos, né, para chegar até as pessoas. E até uma forma também de aproximar mais a universidade das pessoas, porque a gente ainda era muito distante. E no caso da faculdade de medicina, isso fica muito complicado, ou de núcleos de dentro da faculdade, dentro de uma faculdade, né? Porque a faculdade de medicina é eminentemente um espaço de pesquisa, é um centro de pesquisa. Uhum. E a gente desenvolve pesquisas que são reconhecidas internacionalmente, como, por exemplo, a da pele da tilápia, né? Que é utilizada para queimaduras, que teve reconhecimento nacional e internacional. Então, a gente precisa chegar até as pessoas também. O núcleo no qual eu trabalho já desenvolvia algumas coisas nesse sentido, porque a gente já tinha podcasts, por exemplo, a gente já Uhum. tinha Uhum. videocasts. Então, é claro que só fazer isso não significa que as pessoas que estão fora da universidade vão ter acesso a discussões importantes, mas de alguma maneira a gente também se atentava para o próprio público interno, né? Porque não havia canais assim nem para discutir com a própria comunidade acadêmica, com alunos, né? Com docentes, com servidores, com técnicos, e por aí vai. Você tocou num ponto importante. Tem outras questões que me suscitaram aqui na sua fala, mas um deles é esse de um contato mais direto com o público, né? Ainda mais no contexto de tanta desinformação, polarização político-ideológica, em que muitas notas técnicas acabam sendo, informações científicas acabam sendo utilizadas para outras, né, lógicas que não são a da ciência, é, e da preservação da saúde. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa experiência assim, com os públicos, né, com a relação com os públicos especificamente, como é que tem sido, e aí nisso, né, como você tem a formação também em linguística, na questão da própria linguagem, né, que uma das questões quase bizantinas da divulgação científica é um pouco essa a discussão em torno da linguagem, né, que para alguns paradigmas mais tradicionais, a ideia da tradução, né, para outros que insistem no processo de uma comunicação pública da ciência, e aí não tanto num paradigma da transmissão de informação ou da tradução, mas sim de promover uma comunicação da ciência e nessa comunicação incluindo os seus interlocutores, né? Queria que você falasse como é que, né, vocês pensaram, e particularmente você, sendo da comunicação, jornalismo, pensou nessas estratégias aí com o público e como é que essa interação com o público. Perfeito, mas é até interessante você falar isso, porque a percepção que eu tenho, com base na minha experiência, né, profissional e acadêmica, aqui é que eu acho que o Ceará, as instituições de ensino aqui do Ceará, de ensino superior, e que são, né, em última instância, aquelas que produzem pesquisa, aqui pelo menos, e no Brasil também, não é diferente, é que a gente está se atentando para isso agora, Uhum, começando pelo menos, né, a se uhum, atentar para isso agora. O lado ruim é porque só agora a gente está se atentando para isso. O lado bom é porque pelo menos estamos fazendo isso e dá para acompanhar, digamos assim. Não, eu posso dizer que eu comecei ali, eu peguei o comecinho, né, da discussão e aí posso conseguir fazer de repente uma avaliação de como é que foi, como é que foi, né, daqui a 5, 10 anos, como é que foi desenvolvido essa discussão, esse debate aqui, inclusive em termos práticos também. E, e, e na Faculdade de Medicina e na Universidade Federal do Ceará, na verdade, ainda a gente não tinha essa
eu não diria nem preocupação, mas essa percepção de que a gente precisava chegar em um público que não fazia parte do nosso escopo, Uhum. né? Que não era comunidade interna. Às vezes é difícil chegar, inclusive na própria comunidade interna. A Faculdade de Medicina daqui tem, sei lá, mais de 1.000 alunos, se eu não me engano, só de graduação, mais do que isso, inclusive. Acho que o pessoal da direção deve saber mais essas questões técnicas. Só de professores são mais de 300, 200, 300 professores. Então, assim, é muita gente para você chegar. E a gente está falando de um público que tem acesso né, à instrução formal e tudo mais, faz parte da faculdade, das discussões que estão acontecendo dentro da universidade, de um ambiente universitário, que é um ambiente muito privilegiado, sim, mesmo para quem Uhum. consegue barreira, Uhum. para quem consegue superar as barreiras das desigualdades sociais, ainda é um espaço muito privilegiado. Eu, por exemplo, assim, lá sou eu para problematizar de novo. Assim, eu sou um jovem negro e para mim sempre foi e é muito difícil falar sobre racismo, por exemplo, Uhum. porque para mim, eu parto de uma posição muito específica. Assim, quantos negros a Uhum. gente conhece na pós-graduação? Eu estou no Uhum. topo, estou fazendo Uhum. doutorado. Já é, digamos assim, quase que o auge do ensino superior no Brasil. Uhum. E, assim, dos meus programas de pós-graduação e dos professores, curso de jornalismo, não lembro de ter tido um professor negro. Enfim, por Uhum. aí já começa. Então, assim, a gente sabe que ainda é um espaço muito privilegiado. Então, as pessoas que têm acesso, que se interessam, ou mesmo que não façam parte da comunidade acadêmica interna, né, mas que são universitários, ou tiveram acesso à instrução superior, são mais fáceis de você conseguir atingir, porque são pessoas que já buscam coisas relacionadas à universidade, ao ensino, enfim, já seguem, por exemplo, nas redes sociais e tudo mais. Mas as outras pessoas, assim, o grosso, a gente ainda não está tateando, no sentido de chegar até essas pessoas. Quando nós montamos o comitê de crise, houve sim uma preocupação por parte do GT de comunicação, e aí, óbvio, eu falo por mim também, né? Uhum. Porque eu já venho pesquisando um pouco mais sobre essas estratégias de popularização científica, e de maneira geral, não só na área da saúde. Inclusive, estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente sobre isso, para mapear estratégias de projetos de popularização e divulgação científica no Nordeste, e os dados assim, que a gente pretende publicar, né? Estava fazendo sob a orientação da professora Giovana Guedes, que numa disciplina de doutorado sobre comunicação científica, e ela é pesquisadora, enfim, na área, e a gente está fazendo ainda isso, mas pretendemos publicar, até porque os resultados são interessantes e ao mesmo tempo chocantes. E aí o cenário no Ceará não é muito diferente, porque a gente não Uhum. tem um projeto. Na última live, por exemplo, aqui do canal, a gente teve a oportunidade de acompanhar o professor Edson, né, Sim. Teixeira, que é um professor da Faculdade de Medicina da UFC, e é um dos docentes que se atentou no fato de que a gente precisava criar esses canais numa linguagem, na verdade, de um modo, porque eu acho que não é só uma questão de linguagem, como você falou, a gente não pode pensar que é só traduzir Exato. é, 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 pesquisas científicas com primeiro, essa percepção eu acho uma percepção muito excludente Sim, autoritária, certo sentido. exatamente que se impõe, porque parece que você parte de um ponto em que temos aqui os letrados, os alfabetizados e Isso. os Os analfabetos não. científicos. É. Exatamente, quando na verdade o cenário não é esse. E até me chocou, inclusive, quando eu vi o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação estão lançando um novo projeto de popularização científica no Brasil, que é Ciência na Escola. E Isso. aí dos, dos objetivos, digamos assim, esse projeto está em andamento, né? Se eu não me engano, vai até 2022. E aí um dos objetivos é garantir a alfabetização científica. Eu já acho complicadíssimo um termo O como esse termo. partir de uma instituição, um projeto oficial, de uma instituição, né, oficial, que trata de políticas públicas que são extremamente carentes, que a gente né, extremamente carente de políticas públicas em termos de popularização científica no Brasil. Mas, enfim, e a percepção que ainda se tem é muito isso, de vamos só adequar a linguagem e partir para aí. Mas, na verdade, mais do que adequar a linguagem, a gente tem que se preocupar em estabelecer uma comunicação que seja de fato Isso. efetiva. Isso. Porque não é só uma questão de linguagem. A linguagem é fundamental, mas Uhum. ela entra
como um aspecto de um processo de comunicação, né, que estabeleça pontes com as pessoas e pontes que permitam uma participação, né? Daí que vem a ideia do controle social também sobre a ciência, porque a ciência no Brasil é pública, né? E é uma questão de política pública mesmo, porque quem financia a ciência no Brasil é o poder público, ou seja, somos nós. Exatamente. Então, houve essa preocupação de uma adequação, é claro, de linguagem, porque a gente não pode só imaginar que as pessoas, nem eu que sou jornalista, que tive acesso à instrução formal, que trabalho dentro de uma instituição de ensino, às vezes eu falo com um pesquisador de uma faculdade, daqui da faculdade, ou enfim, de outros centros de pesquisa da universidade, não entendo tudo que eles falam, Uhum. porque são termos, né, e conceitos que são muito próprios, então, assim, a gente tem que adequar, sim, mas a gente tem que estabelecer um canal de comunicação, uma estratégia de comunicação que crie possibilidade de participação popular também. Só assim eu já acho que a gente consegue alcançar as pessoas de uma maneira mais eficiente. Como fazer isso não tem uma cartilha, né? É, exatamente. Acho que não tem uma cartilha, mas já tem um acúmulo que às vezes é de conhecimento, especialmente no Brasil, né, sobre comunicação pública da ciência, divulgação científica, popularização da ciência, enfim. Eu acho que nesse momento esses termos menos importam, e talvez o que mais importe é todo esse conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas. Mas realmente, como você bem destacou, a ideia de uma alfabetização, ela pressupõe, ou de um letramento, né? Outra noção muito comum, ela pressupõe, né, que o outro está nas trevas Passando do é, abaixo, né, nas trevas do desconhecimento, etc. E a gente vive primeiro, né? Nem antes da internet era assim, porque a gente tem que reconhecer outras formas de saberes que não são saberes legitimados só pela ciência, essa é uma questão, mas sim, de uma outra forma a gente vive num contexto social muito marcado pela mediatização e muito marcado pelo acesso à internet, a um conjunto de informações na internet que se colocam também como um desafio para a comunicação científica, né? Para a comunicação da ciência. Porque as pessoas podem ali, você tem um cardápio tão variado isso. que as pessoas estão tendendo a escolher aquilo que lhes apraz mais, né? Então, eu vou ficar com isso daqui porque me convence, me soluciona aqui a minha, a minha questão, vou tomar esse remédio, vou usar a vitamina D, vou fazer isso, mas negando a próprias evidências científicas, né? Queria que você falasse também qual que é como que se colocou para você e para vocês, né, na Faculdade de Medicina da UFC, como é que se colocou essa questão do negacionismo, que não é novidade para quem trabalha com É, comunicação científica, né? A gente tem um movimento anti-vacina, né, no Brasil, a gente tem, enfim, para quem trabalha com divulgação científica, essa não é uma absoluta novidade, mas que, de certa maneira, recrudesceu no contexto da Covid-19. Queria que você falasse um pouco disso. não, exatamente, professor. Quando você vai analisar, inclusive, ou mesmo ler informativos, enfim, informações sobre as crises sanitárias que a gente já passou, né, Uhum, outras pandemias, outras epidemias, você vai ver que é, historicamente há um processo de negacionismo, não só em relação às informações científicas, mas à própria comunidade científica, assim, no sentido de negligenciar a comunidade científica e portanto, a própria ciência. Mas, como o senhor bem falou, no momento que a gente está vivendo hoje, há um processo de recrudescimento disso por conta até do, das ferramentas, das mídias digitais que a gente tem hoje, as uhum, possibilidades de, de comunicação, né, que a gente tem hoje. E eu diria até um trabalho da própria mídia, mas também das instituições de ensino, das instituições de pesquisa e da própria comunidade científica também,
É lógico que ela não carrega essa culpa sozinha e nem poderia, de maneira alguma, mas vamos dar a César o que é de César e assumir as nossas consequências, as consequências dos nossos atos também. Tem uma pesquisa do Centro de Gestão de Ensino e Estratégia, não lembro exatamente, é o CGE, eu esqueci o nome agora direitinho. Mas essa pesquisa foi feita a pedido como uma demanda do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela foi lançada em 2019. Na verdade, foi lançada em 2019, portanto, a última edição, né, oficial que a gente tem é do ano passado. Mas eles têm uma série histórica que vem fazendo desde 1980, da década de 80, não todo ano, mas regularmente. Fizeram ano passado. E traz alguns dados interessantes. Enfim, mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas e é claro que isso é um número representativo baixo, digamos assim, em termos da população brasileira, mas ela aponta, como é um documento oficial, aponta alguns dados que a gente pode tomar como base, que são muito importantes. Do tipo de que 79% dessas pessoas, desses 2.000 e tantos entrevistados, participantes, se mostravam muito interessados pelos temas de medicina e saúde na área, em termos de ciência e tecnologia no Brasil. Então, assim, medicina e saúde dominava, estava no topo dos interesses, né, dos brasileiros em relação à ciência. E mais de 70% dos brasileiros achavam que a ciência, sim, era importante, inclusive 90%, cerca de 90% acreditavam que o governo deveria manter e aumentar os investimentos públicos em ciência e tudo mais. Então, isso, de alguma maneira, é um indicativo de que há uma demanda por parte do público em sustentar as pesquisas científicas, né, no sentido de endossar, na verdade, as pesquisas científicas, a ciência, a comunidade científica, e de que há uma demanda, né, por parte das pessoas em termos de informações científicas de qualidade na área da saúde e na área da medicina, que são áreas realmente fundamentais, né, para o nosso dia a dia. Por outro lado, mais de quase 80% dessas pessoas também acreditavam que antibiótico, por exemplo, tinha como finalidade matar vírus. Então, assim, existe aí claramente um descompasso entre o interesse público, o suposto interesse público, né, pela área da saúde, pela ciência e tudo mais, e as informações que as pessoas que chegavam até as pessoas, né? A percepção pública que se tinha sobre informações nessas áreas, nas áreas de medicina, nas áreas de saúde. Então, isso mostra o tamanho do nosso desafio para criar canais de comunicação que cheguem até essas pessoas com informação de qualidade, sobretudo num momento como esse. E isso, na verdade, é um demonstrativo também do desafio que a gente tem de superar esses discursos negacionistas, né? Porque são discursos, como eu falei, tendem a deslegitimar a própria ciência, né, e a comunidade científica. A gente viu recentemente aqui, inclusive, como eu falei, alguns documentos oficiais foram lançados, né, pelas instituições, seja pela própria UFC ou pela própria Faculdade de Medicina, sendo utilizados para propósitos que não eram estritamente relacionados à saúde pública e à ciência, como propósitos políticos. E isso, em que medida, a gente pode pensar que em alguma medida isso está relacionado também ao processo de descrédito da ciência, né? Porque as pessoas, hoje, um discurso que se impõe muito é o do cientista político, né? É o do cientista que as posições científicas, elas não são posições técnicas, portanto, uma nota técnica, um documento oficial, ele não é um documento, não seria nem neutro, porque não existe neutralidade nesse aspecto, mas não é um documento técnico, não é um documento que está ali para amparar uma recomendação oficial. Ele está ali para beneficiar Uma visão de mundo específica. uma visão de mundo específico, exatamente, perfeitamente. E então isso demonstra em que grau a gente está, em que patamar a gente está
do problema do negacionismo científico hoje com as plataformas que a gente tem, com os problemas que se impõem, né? De maneira geral, como o senhor falou, por exemplo, os canais de comunicação que a gente tem hoje facilitam a propagação de informação. Isso a gente ficou evidente, por exemplo, aqui no caso, como eu falei, desses documentos oficiais que foram utilizados e foram propagados à torta e à direita em todas as mídias digitais. E aí ficou se alardeando. Faculdade de Medicina da UFC recomenda tal medicamento. Faculdade de Medicina recomenda tal medicamento. Eu não preciso dizer o nome do medicamento, porque está implícito. E, na verdade, não era nada disso. A gente estava falando de um grupo de pesquisadores que estavam desenvolvendo pesquisas com sobre medicamentos que possivelmente poderiam... inclusive, não era um medicamento, eram vários. Mas, porque isso é muito comum diante de uma nova doença, né, de uma nova infecção, de uma nova... você começar a ter um conjunto de utilizações, de usos de outros do que já existe, né? De outros fármacos, medicamentos que já existem para poder usar. Eu sempre faço uma comparação no contexto da eclosão da pandemia de HIV/AIDS. Muitos pacientes foram submetidos a químio e radioterapia, né? Porque se acreditava que, quer dizer, isso provocou um sofrimento enorme, ainda maior, e não melhorou em nada, né, a vida dessas pessoas naquele momento, mas era uma forma como a ciência, né, encarou, né? Então, talvez, como a gente está conversando aqui, tem um conjunto né, de ambiguidades do próprio trabalho e contradições do próprio trabalho da pesquisa científica, né, que lida também com incerteza, que lida também com moralismos, né, que lida também com desconfianças, que lida também, enfim, que lida com o mundo, né, que lida com um conjunto de coisas. Mas, como a gente está conversando, talvez seja muito importante a divulgação científica no modo de promover a circulação de conhecimentos, né, de outros conhecimentos, e estabelecer aí talvez alguma concorrência discursiva com outras informações que estão circulando, né? E aí uma pergunta que fica, a gente já está com 5 meses, né, e caminhando para o 6º mês, experimentando a pandemia, o ano praticamente tragado pela Covid, né, 19. E eu queria te perguntar em relação à divulgação científica, se você vê, porque houve uma explosão de canais de divulgação, de meios de divulgação, de vários atores e setores, né, sejam públicos ou privados, atuando, né, na comunicação pública da ciência. Você acha que isso se mantém ou isso é um efeito da crise, né? Diante da crise, isso é quase uma reação a essa crise, ou você acha que algumas estruturas disso se mantêm, pelo menos com alguma, né, aspecto, a gente pode dizer assim, positivo do que a gente está vivendo, talvez o reconhecimento institucional da divulgação científica? Certo, perfeito. Interessante, porque no começo da sua fala você falou que a gente já está aí 5 meses, né, o ano foi praticamente tragado pela pandemia, mas se você for ver, acho que a pandemia é um ponto numa cadeia Exato. discursiva que traz a crise como um fenômeno discursivo já Há muito tempo. tempinho. Tanto é que a gente chega assim nesse ponto da vida, do ano, né, digamos assim, pleno 2020, e a gente está, meu Deus, o que é que está acontecendo? Todo dia tragado por uma tragédia nova. E aí a crise se anuncia como uma tragédia, seja de ordem econômica lá em 2015, 2014, para uma ordem política, e aí vem de ordem social, porque desemprego, né, tem endereço, CPF, e COA e tudo mais no Brasil. Exatamente. E agora entra, de repente, um problemão sanitário como esse que a gente está vivendo hoje, em termos de saúde pública, que se soma a isso. E aí, no meio desses grandes acontecimentos, vão acontecendo os pequenos acontecimentos. Até a explosão no Líbano afeta a gente de uma maneira psicologicamente, afeta mesmo, assim, discursivamente, Sim. a crise como um fenômeno
né, que se constitui numa cadeia discursiva e que se perpetua, né, digamos assim, durante os anos, numa quebra de estabilidade, digamos assim. Mas o que eu acho, do meu ponto de vista, como é que vai ser daqui para frente em termos das ações e dos projetos de divulgação científica, porque realmente abriu-se uma janela de oportunidade para a gente tratar sobre esse tema, discutir. Eu acho que, inclusive, a gente conseguiu alcançar pessoas, e mesmo dentro das próprias universidades, dos centros acadêmicos, centros de pesquisa, que antes não se atentavam muito para isso, porque não era uma discussão que a gente fazia comumente. Assim, eu costumo dizer que, infelizmente, a universidade prepara a gente para ser bons cientistas, de alguma maneira. A gente é estimulado a todo momento a participar de seminários, de escrever artigos, submeter, participar de congressos e tudo mais, fazer bancas de orientação, enfim, a gente está sempre preparado para lidar com os nossos pares. Mas, de alguma maneira, a universidade não orienta muito os pesquisadores, né, de todas as áreas do conhecimento a lidar com públicos que não são acadêmicos, assim, não cientistas, né, fora do meio, não são pares. E essa é uma deficiência que eu acho que pode ser que, a partir de agora, né, pensando institucionalmente, as instituições passem a se atentar para resolver esse problema. Mas eu acho que se vai vingar ou não depende de duas variantes, pelo menos no meu ponto de vista, e agora, nesse momento, que eu poderia, acho que vou passar dias refletindo sobre isso. A primeira delas é como é que o poder público vai reagir. Porque eu falei em algum momento aqui que eu estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente sobre projetos de popularização científica no Nordeste. Sempre a gente vai fazer no Brasil todo, mas, né, nesse momento o recorte foi Nordeste, para fazer um panorama, ver como é que está a situação aqui. E a gente viu, por exemplo, o Nordeste, na verdade, é uma amostra do Brasil, né? Então a gente percebe que quase todos, se não todos, a gente conseguiu mapear mais de 60 projetos de popularização científica, aí tem mais de 30 projetos de divulgação científica. Os projetos de divulgação científica é mais difícil você mapear, porque eles são quase que exclusivamente fruto da boa vontade e do interesse individual que eu falo não é necessariamente de um indivíduo, mas de um grupo, por exemplo, de pesquisadores, de pessoas interessadas em divulgar ciência no Nordeste. Mas isso, assim, não vejo um cenário muito diferente no Brasil. Ainda preciso pegar os dados nacionais gerais, né, ampliar essa pesquisa, mas no Nordeste é assim. E eu não vejo como seja diferente no Brasil. E então, assim, você vê basicamente os projetos de divulgação científica são fruto de pesquisadores ou de grupos de pesquisa que estão dentro das universidades. Então, assim, já partem de um ponto específico, de instituições públicas. E os projetos de popularização científica são projetos basicamente financiados pelo poder público, assim, pelas secretarias de Estado, né, dos estados, ou pelas secretarias municipais. Mas aí entra uma série de questões, porque, por exemplo, feira científica é uma coisa fundamental, é maravilhosa, assim, porque está ali na ponta, né, no ensino básico, e a gente tem uma discussão que se faz de criar essa cultura, digamos assim, científica Científica, é isso. desde o ensino básico, já que a universidade também é deficitária, então a gente tem que criar, né, durante todo o sistema de ensino. Por outro lado, você está atingindo um público que está dentro de uma escola. É uma escola pública, é uma escola municipal, mas é uma escola. Assim, já é um espaço privilegiado. Quem tem, né, Mesmo na escola pública já é um mesmo na estágio. escola pública, já é um espaço privilegiado, porque é Sim, uma galera que está sim, tendo instrução. Assim, a gente pode discutir a sim. qualidade da instrução, mas está tendo. E os projetos que tem fora esses espaços, eu vi projeto de popularização científica que acontece em shopping. É ruim? Não há demérito nenhum nisso. Mas, assim, quem é que frequenta shopping? É igual você fazer drive-thru de medição, aferição de temperatura e Quem tem carro? teste. Quem tem carro. Vai Uhum, fazer drive-thru no terminal de ônibus? Não vai. Tudo bem que tem a uhum, questão da aglomeração, mas, enfim, dá para vocês discutir, né, tem um fundo aí, qual é o debate que a gente pode fazer.
Então, isso depende se vai se perpetuar ou não. É se essa janela que se abriu de oportunidade para a gente discutir popularização científica e divulgação científica, se isso vai se perpetuar, depende, por um lado, do poder público, que é quem tá ali financiando e quem desenvolve, basicamente, os projetos de popularização científica, e da própria comunidade científica. Porque, como eu falei, pelo que a gente está pesquisando aqui no Nordeste, basicamente fruto do interesse individual de grupos de pesquisa ou de pesquisadores ou de jovens cientistas, enfim, que se interessaram pelo tema, percebem a necessidade de se discutir isso e estão tentando ali criar canais para chegar até as pessoas, para divulgar a ciência. Mas os dados são assim bem preocupantes, porque se você for pegar o apanhado que a gente fez em termos de projetos de popularização e divulgação científica, você vai ver que a percepção pública que ainda se tem sobre ciência ainda é muito da ciência, natureza, saúde, ciências naturais e ciências da saúde, né? Assim, não existem projetos de divulgação, de popularização da ciência nas ciências humanas. Assim, quase não existe. A gente conseguiu mapear, acho que um ou dois, no Nordeste. Pode ser que existam, pode ser que exista, mas a gente não conseguiu mapear isso nem institucionalmente nas universidades, né, que são centros, nem no poder público, assim, das secretarias e tal. Enfim. Mas eu acredito que sim, que existe a possibilidade de a gente conseguir colocar isso para frente. Uma Manter. outra, uma outra pergunta que eu vou te fazer é em relação ao perfil ciência brasileira, né? No Facebook, né? Tem no Facebook também, no Instagram, atua muito, né, no Instagram, e você mais recentemente passou a fazer parte né, da equipe de divulgadores científicos também de ciência brasileira. Como surgiu o projeto? Como você entrou nele? Qual que é o objetivo para quem não conhece? Eu já recomendo que siga a página de Ciência Brasileira, que é muito legal. Me conta um pouco sobre esse projeto. Quando eu conheci o projeto, na verdade eu venho me interessando por comunicação científica já no finalzinho do mestrado para cá. Eu terminei o mestrado em 2018, né? Então, no começo surgiu como interesse mesmo de, vou ler mais sobre o tema, né? E já por conta de uma discussão que ficou mais em evidência ali, sobretudo após o incêndio que aconteceu no Museu Nacional, né? Uhum, Que, uhum, inclusive, foi assim, o ponto de partida, digamos assim, para o próprio surgimento de ciência brasileira. A ciência brasileira foi criada sim. por o Eric, que é um doutorando ele é doutorando e desenvolve projetos no Museu Nacional. E aí daí quando aconteceu o incêndio e tal, houve aquele choque, né? Mas por um lado houve um choque de algumas pessoas, mas por outro, engraçado porque esse incêndio, se você for ver, ele se soma nessa cadeia discursiva de crises que a gente está vivendo Uhum, de alguns anos para cá. E aí como um acontecimento, né, discursivo, ele acaba sendo também alvo de de discurso, né, de uhum, disputa uhum. discursiva. E se você for ver o Ciência Brasileira, surge nesse contexto de disputa, porque o Eric resolveu criar a página, né, sobretudo no Instagram, o @ciência.brasileira, quando aconteceu o incêndio e houve um processo de descrédito também de algumas pessoas, né, em relação ao acontecimento que tinha acontecido, comemorando, em alguns casos, Uhum. ou então dizendo, parem, é só um museu, é só um É prédio, só, né? E que exatamente. já indícios aí não deixa de ser um discurso negacionista, assim, tá? No bojo tá ali, porque nega a Uhum, ciência, a importância, né,
de políticas públicas, inclusive, relacionadas àquilo ali. Nesse E, caso, particularmente da comemoração, é quase um extermínio do passado da ciência, né? exato, É quase uma ode ao extermínio, né? Enfim, especialmente quando se comemora uma catástrofe, uma tragédia como essa. e a anulação do problema, né? Porque assim, se Exatamente. você, se você segue a sua vida normal ou, ou tenta diminuir o problema, de alguma maneira você nega a própria existência dele. Existência dele, exatamente. O incêndio não é um problema. Assim, a gente tem coisas mais importantes para se preocupar, Exato. né? Como se aquilo ali não fosse, né? Aquele acontecimento especificamente não fosse algo que nos atingisse diretamente, porque atinge a própria história do Brasil Exatamente. e a ciência brasileira como um todo. Então, foi nesse contexto que a ciência brasileira surgiu. Claramente que o Eric, por exemplo, é uma pessoa que poderia falar muito mais bem disso, porque ele, né, é um dos fundadores, mas ele mantinha a página com alguns outros colaboradores, se não me engano, duas. Me perdoem se eu estiver enganado, por favor. A Jaqueline e a Tabata. E daí, esse ano, resolveu-se abrir, né, para mais pessoas, para mais e aí abrangendo mais áreas do conhecimento. Foi o Interessante. que mais chamou a atenção nesse aspecto, porque os grandes projetos que eu vejo de divulgação científica, tudo bem que a divulgação científica, a gente pode problematizar a divulgação científica sobre vários aspectos, porque às vezes só a divulgação não basta, né? Se a gente não tiver uma estratégia clara de popularização, mas ela já presta um serviço social enorme, assim, tanto para a sociedade quanto para a ciência mesmo. E aí eu me apaixonei pelo projeto quando eu fiquei sabendo que eles tinham, né, se atentado para essa necessidade de abrir para outras áreas do conhecimento. Como eu falei, boa parte dos projetos que eu já conhecia e a percepção que eu tinha era que eles estavam muito relacionados a, não, são áreas que já tem uma legitimação, digamos assim, científica, né? Porque a percepção pública que se tem, digamos assim, eu, pelo menos a percepção que eu tenho, é que às vezes as pessoas acham que existe ali uma ciência dura, que é a Uhum. saúde, né, das ciências naturais, e uma ciência mais mole. É ciência, mas Mais ou menos. É. né? Que é E linguística, comunicação, história, né? como se a gente não tratasse de temas, né, que Também têm fundamentais. impacto, inclusive, na nossa vida cotidiana, assim, e não nos afetasse diretamente também. E aí eles abriram a seleção e eu me inscrevi e tal, e eles fizeram passaram algumas etapas e hoje a gente conta com um quadro bom, muito bom, inclusive são pessoas que eu estou adorando conhecer, é, é, e dividimos em grupos temáticos, inclusive, porque a equipe aumentou significativamente, são mais de 10 pessoas. Então, a gente tem a área de, né, ciências biológicas, meio ambiente, tem ciências da saúde, tem ciências sociais e aplicadas, né? Tem um jeito interdisciplinar, do qual eu faço parte, porque acabo passeando ali, né, em algumas Uhum. áreas, né, como a de comunicação, mas trabalho na área da saúde, então tenho e faço doutorado em linguística, então passeio, digamos assim. É, é, mas eu acho que, na verdade, o Ciência Brasileira entra como uma amostra do que pode ser feito e do que eu falei, que é uma iniciativa individual, digamos assim. Uhum. E, e é bom você ver que existem jovens cientistas, Comprometidos. mas parece que, né, que você está excluindo também aqueles cientistas que Uhum. já no percurso que não se preocupam com isso. Na verdade, se preocupa. Tem muita gente que já está falando disso há muito tempo. Mas é bom você ver as novas gerações, a galera que está ainda, que está passando pela pós agora, pelas pós-graduações, que é quem faz pesquisa no Brasil, basicamente, mas se atentando para criar esses canais, né, para divulgar a pesquisa, porque a ideia do projeto, por exemplo, é divulgar a pesquisa brasileira, assim, de uma maneira que as pessoas entendam, né, de uma maneira que não se trata de traduzir, como a gente falou, mas de levantar debates, inclusive, que são importantes, sobre, por exemplo, pesquisadores negros, que a gente não tem muita referência para pesquisadores negros. Inclusive, foi estudando sobre isso
para pautas do ciência brasileira que eu me atentei para o fato de que eu não... se eu for puxar na memória quantos professores negros eu tive na minha vida, São muito 2, poucos, 3. muito poucos. Paulo, desculpa te interromper, é que o nosso tempo, eu não me dei conta, o nosso tempo está acabando agora. Ah, meu Deus. Então, muito obrigado.